reforma tributária já é uma realidade e a reforma trouxe dois impostos, o IBS e o CBS. Você sabe quais são esses impostos e como você e a sua empresa vão ser impactados por ele? Vale ressaltar que a reforma tributária ela veio para simplificar o sistema tributário nacional. Desde o início, não existe fala do governo em redução de imposto. O que alguns especialistas têm dito é que a tributação vai aumentar, porque muitas atividades e empresas têm feito lobby por isenção, por benefícios. Então, muitas das vezes, quando você coloca uma isenção para determinados grupos, você acaba encarecendo o imposto para todos os outros. Então, o que nós vemos alguns especialistas dizendo é que a tributação pode aumentar. Outro ponto importante é que nós ainda não temos a tributação estabelecida nem para o IBS, nem para o CBS. O Senado Federal vai votar essa legislação esse ano, agora em 2026, que aí nós já teremos as alíquotas fixas para o IBS e o CBS. Então, a reforma tributária, a ideia dela é a simplificação do sistema tributário nacional. Por dia, no Brasil, entre normas e leis estaduais, federais e municipais, nós temos milhares de normativas que são publicadas. Então pensa, como que o contador, como que aquele advogado tributarista, ele consegue acompanhar que segurança essa empresa tem, porque toda hora sai uma legislação nova. Então qual que é a ideia do governo? É fazer com que toda essa movimentação, todo esse caos tributário acabe. A Lei Complementar 214 de 2025, que estabeleceu o IBS e o CBS, estabeleceu a reforma tributária, também pela emenda da Constituição, a Lei Complementar ela estabeleceu que agora, tanto para o IBS e para o CBS, nós teríamos uma alíquota única e uma legislação única para o Brasil todo, para todos os estados e para todos os municípios. Então agora nós não teremos mais essa guerra tributária que hoje nós temos. Por quê? Muitas das vezes a empresa ela instala a sua sede da sua empresa no Espírito Santo, na Bahia, em Salvador, em Recife. Por quê? Porque hoje muitas empresas pagam imposto onde a empresa está sediada. Às vezes ela presta serviço em outro estado, mas paga imposto onde a empresa está sediada. A reforma tributária traz um princípio que é o princípio da neutralidade. O que isso quer dizer? Que todo imposto vai ser pago no destino, onde de fato houve a prestação de serviço. E essa guerra fiscal que hoje nós temos, porque a diferença entre as alíquotas de ICMS, porque toda empresa que compra mercadoria de outro estado tem que pagar um imposto chamado diferença de alíquota. Isso vai acabar. Por quê? Porque agora nós teremos uma alíquota única para a federação toda e uma legislação única para a federação toda. Se isso acontecer de fato, vai ser um baita avanço para contadores e advogados tributaristas, porque vai ficar mais fácil o sistema tributário. Mas aí você me pergunta, Diego, mas tá bom, e o que significa esse IBS e o que significa esse CBS? O IBS ele significa que ele é o Imposto de Bens e Serviços. O IBS ele vai substituir o ICMS e o ISS, o Imposto de Circulação de Mercadoria e o Imposto de Serviço de qualquer natureza. Então o IBS, que é esse Imposto de Bens e Serviços, vão substituir esses dois impostos hoje estaduais e municipais. Por isso a competência. De quem que é a competência do IBS? É dos estados, prefeituras e do Distrito Federal. No outro polo, nós temos o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços. E quais os impostos que o CBS ele substitui? O PIS, a COFINS e o IPI. Por isso que ele é de competência da Receita Federal. Então, a reforma tributária, ela vai substituir esses 5 grandes impostos: ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. Esses 5 impostos vão ser substituídos em 2 impostos. Por isso que a gente fala que esses 2 impostos serão transformados no IVA dual, que é o sistema tributário que a Europa tem, os Estados Unidos têm, que é o quê? O Imposto de Valor Agregado dual. Por quê? O Imposto de Valor Agregado é tudo aquilo que a empresa vai pagar de imposto referente àquela movimentação, seja aquele serviço ou aquela venda. E desse IVA dual, você vai pagar o IBS, o CBS. Uma diferença que a reforma tributária traz é que você para de pagar imposto sobre imposto. Por quê? Agora nós não temos mais o princípio da cumulatividade.
com a reforma tributária esse princípio acabou. Agora nós temos o princípio da não cumulatividade. O que significa? Toda movimentação, toda empresa, quando comprar, vai apropriar crédito e quando debitar, vai debitar e pagar esse imposto. Então, nós não teremos mais essa forma de tributação que hoje nós temos, que eu não aproprio nada na minha entrada, eu só pago na minha saída. E uma novidade também que a reforma tributária ela traz, que essa não cumulatividade, hoje, quando eu compro de uma empresa, eu não quero saber se essa empresa pagou o imposto, se ela não pagou, se ela recolheu os devidos impostos para o governo, eu nem quero saber. Com a reforma tributária isso vai acabar. Porque o governo diz que vai disponibilizar um sistema em que você só vai conseguir apropriar crédito de empresas que são pagadoras. Então você só consegue apropriar crédito daquela movimentação se aquela empresa pagou aquele imposto. Então as próprias empresas vão acabar se autorregulando. Por quê? Você não vai querer comprar uma mercadoria de uma empresa que não pagou imposto. Por quê? Porque você não vai conseguir apropriar esse imposto. Mas Diego, qual que vai ser a alíquota? Você falou no início do vídeo que nós ainda não temos uma alíquota definida. Qual que é a previsão? O que os especialistas estão dizendo? Que nós vamos ter uma alíquota aí mais ou menos entre 17% e 18% entre ICMS e o ISS e uma alíquota do CBS que vai substituir o PIS, COFINS e o IPI entre 7% e 10%. No total, eles estão falando numa alíquota aí mais ou menos 28%. Então pensa, você comprou a mercadoria de uma empresa, você poderia apropriar quase 30% de imposto e você não apropriou esse imposto? Mesmo uma empresa que tem uma margem pequena, isso às vezes é determinante para a movimentação daquela empresa, se aquela empresa vai sobreviver ou não. Então agora as próprias empresas vão acabar se regulando. Por isso que em outro vídeo, vou deixar o card aqui também, nós falamos de empresas do Simples Nacional e MEIs, porque essas empresas via de regra não geram crédito, então as empresas também precisam se organizar, porque muitas empresas que vão passar a ser tributadas pelo IBS e pela CBS vão deixar de comprar e tomar serviço dessas empresas. Então a reforma tributária, junto com esse IVA dual, o IBS e o CBS, muda toda a forma, a lógica do jogo. E se você é empresário e ainda não está se programando para essas mudanças da reforma tributária, isso pode ser determinante para a sua margem, para os seus lucros e para as suas movimentações e decisões futuras. A reforma tributária muda toda a lógica que a gente tinha anteriormente, trazendo novos princípios, novas fundamentações e uma nova perspectiva de tributação no país. Estar preparado para essas novidades vai determinar o jogo da sua empresa. E se você tem uma empresa e ainda tem dúvida, nunca tinha ouvido falar sobre esse negócio de reforma tributária, sobre IBS, sobre CBS, precisa de esclarecimentos, entre em contato conosco. Nós temos aqui um time de profissionais e vamos poder te auxiliar em todo esse processo. Fechado? Valeu!